Estamos em Gálatas, capítulo 5, e agora vamos tirar algumas aplicações dos versículos de números 13 a 26. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Uma questão que normalmente as pessoas levantam quando a gente ensina que um crente em Cristo está livre de observar a lei como meio de justificação é a seguinte: por que eu vou me preocupar agora em servir a Deus, fazer a vontade dele, se eu estou livre de observar a lei? O que essas pessoas não entendem quando fazem esse questionamento é que o crente em Cristo foi regenerado pelo Espírito Santo. Como é possível que uma pessoa regenerada, uma pessoa a respeito de quem a Bíblia diz que se tornou uma nova criatura, uma pessoa cujas coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, como é possível que uma pessoa dessa vá usar da liberdade para fazer coisa errada, vai usar da liberdade para contrariar a Deus e a Cristo? Por que que uma nova criatura vai se aproveitar da liberdade para fazer coisa errada? Se ela agir desse modo, ela só estará provando que não é uma nova criatura, que não foi regenerada, que não pensa de modo diferente. Então, toda vez que você tiver uma dúvida com respeito a isso, tipo, agora eu não preciso mais observar a lei, então eu posso pensar em fazer coisa errada, tire isso da sua cabeça. Um cristão de verdade, um crente em Jesus, ele não pode e não deve pensar assim. Ele foi transformado por Deus. Ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Não é normal que uma pessoa que tenha passado por essa transformação na sua vida queira viver do mesmo jeito que vivia antes da transformação. Não tem lógica isso. Por isso que podemos sim defender sem medo que uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, ela não vai se aproveitar disso para viver como um mundano, como uma pessoa que nunca teve conhecimento de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, baseado nisso, ele fala: vocês foram chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não tem lógica vocês fazerem isso. Em vez de fazer algo assim, sede servos uns dos outros pelo amor. Deixaram de ser escravos da lei, da observância da lei. Então agora, como crentes, como pessoas regeneradas, sejam escravos dos outros por amor. Em outras palavras, sirvam aos outros pelo amor que Deus colocou no coração de vocês, pelo amor que vocês têm a Cristo e a Deus, por gratidão a tão grande salvação, que estas sejam as motivações de vocês agora. Versículo 14, o apóstolo continua: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, de fato, ele resume todas as outras ordens. Todas. Inclusive aquela ordem que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Por quê, professor? Porque somente quem ama a Deus sobre tudo vai obedecer esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Essa é a única motivação válida para uma pessoa amar o seu próximo como a si mesmo. É a única motivação, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você ama o próximo como a si mesmo, você está primeiramente cumprindo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou amar o meu próximo porque eu amo a Deus e ele me mandou fazer isso. Segundo lugar, quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você também abrange aí todos os mandamentos relacionados ao seu próximo. Porque quem ama o próximo como a si mesmo não vai adulterar, não vai furtar, não vai matar, não vai cobiçar
o que é do outro, não vai desonrar o seu pai e a sua mãe, porque tudo isso está incluído nesse mandamento de amar o seu próximo como a si mesmo. Este é, com certeza, o mandamento maior, o que engloba todos os outros. No versículo 15, Paulo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Por que ele fala isso? Porque quem paga o mal com o mal sempre termina em tragédia. Sempre. Ao cristão é mandado amar até mesmo o seu inimigo. E nós já vimos e vamos ver de novo que amar na Bíblia tem a ver com obediência, com vontade, com disposição, não primeiramente com sentimento. O senso comum do mundo nos diz que amar tem a ver apenas com sentimento. Se eu sinto amor por alguém, eu amo essa pessoa. Mas na Bíblia não. Amar na Bíblia tem a ver com vontade, com disposição, com querer obedecer a Deus. Não importa se você sente amor por alguém ou não, você deve amar a pessoa. Entende a diferença? Então aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos cristãos da Galácia, porque eles estavam brigando com os judaizantes e estavam descendo ao nível dos judaizantes. Os judaizantes queriam briga, queriam violência, queriam intriga, queriam desunião, desavença. Os cristãos da Galácia estavam indo no mesmo caminho. E o apóstolo lembra-os aqui que não é por aí. Se eles seguissem naquele mesmo caminho, não iria haver vitória para nenhum dos dois lados. Todos os dois sairiam perdendo. Tanto o grupo dos judaizantes quanto o grupo dos cristãos da Galácia. Mas a solução que o apóstolo aponta é a seguinte, versículo 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. À luz do que veremos mais adiante, isso significa o quê? Demonstrar o fruto do espírito, lutar contra o pecado e vencer o pecado. Andar no Espírito significa justamente essas três coisas: demonstrar o fruto do Espírito, lutar contra o pecado e vencer o pecado. Essa é a solução que o apóstolo dá para os Gálatas. É simples assim. Não é para inventar um plano mirabolante, inventar algo inédito, inventar a roda. Não, não é nada disso. É fazer essas três coisas, procurar fazê-las durante toda a vida cristã. Sempre demonstrar o fruto do Espírito, lutar contra o pecado e vencer o pecado. E ele continua explicando, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que não dá para escapar desse embate com o pecado? Por quê? Porque ele vai acontecer de qualquer jeito. Um crente, um cristão, sem conflito com a sua carne, com os resquícios da natureza pecaminosa que ainda existem nele, esse não é um cristão de verdade. Não existe cristão sem conflito espiritual. Não existe. Ah, professor, eu não tenho problema nenhum, eu nunca estou em conflito com a minha natureza pecaminosa, com os resquícios, na verdade, da natureza pecaminosa que eu tinha. Eu estou tranquilo. Ah, então tem algum problema aí. Todo crente, todo cristão está em conflito. O seu desejo, a sua vontade de servir a Cristo, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de frequentar a igreja, tudo isso vai sempre estar em conflito com o desejo do pecado que ainda habita em nós de fazer o contrário disso tudo, porque a carne, ela quer justamente deixar de ir à igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar ao Senhor, deixar de servi-lo na igreja, fazer a sua vontade, deixar de testemunhar. É isso que a carne deseja. Então, o conflito é inevitável, inevitável. E o apóstolo aqui, então, fala para partir para cima. Então, vamos para a luta. Vamos demonstrar o fruto do Espírito, vamos lutar contra o pecado, vamos vencê-lo.
porque essa luta, ela sempre vai existir enquanto nós estivermos nesta vida. Quando nós fomos justificados por Cristo na cruz, quando nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas, nós ficamos livres desde então da culpa do pecado. Nós não podemos mais ser condenados pelo pecado, porque Cristo morreu em nosso lugar. Quando nós estamos agora vivendo a nossa vida cristã, lutando contra o pecado, nós estamos numa situação de liberdade da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado, podemos lutar contra ele. Então o apóstolo conclui: vamos aproveitar essa nossa condição atual. Em vez de ficar lastimando, se achando um derrotado, crendo que não consegue vencer o pecado e coisas assim, levante a cabeça. Você consegue lutar e consegue vencer. Não existe um cristão que não tenha condições de lutar e vencer o pecado. Por isso que diz na palavra de Deus que Deus não vai permitir alguma tentação que esteja acima de nossas forças. Quando nós lutamos e perdemos, é porque não nos esforçamos o suficiente. Jamais coloque a culpa do seu pecado sobre Satanás, sobre as pessoas, sobre as situações, as circunstâncias. Não, você consegue. Se nós estivermos lutando no poder do Espírito Santo, nós podemos vencer. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. A lei, ela não proíbe coisa boa. Tudo aquilo que vem do Espírito Santo para a nossa vida é coisa boa, é coisa de Deus, é coisa que ele aprova. Jamais haverá uma lei proibindo o cristão de fazer aquilo que ele deve fazer. Pode até ser que uma lei humana resolva ir contra as atitudes dos cristãos, pode até ser, mas a lei de Deus, a lei que vem verdadeiramente de Deus, essa jamais irá contra o cristão. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aqui o apóstolo vai nos informar, detalhando algumas obras da carne, não todas, detalhando algumas, para nós sabermos quem são os nossos inimigos? O que é que normalmente o pecado produz através de nós para que possamos identificar de imediato e lutar contra essas coisas? Eu coloquei entre parênteses uma explicação breve daquilo que eu falei no estudo, para que quando você bater os olhos aqui nessa lista, você já saiba do que se trata. Então vamos ver. Prostituição são as relações sexuais proibidas. E aí a lista é grande. Envolve incesto, envolve prostituição propriamente dita, que é a relação sexual paga com dinheiro, envolve também homossexualismo, envolve sexo com animais, envolve pedofilia, qualquer relação sexual proibida está abrangida nessa palavra prostituição, porque no original grego é porneia, e porneia se refere a toda relação sexual ilícita. A seguir, o apóstolo cita impureza, que é algo mais pessoal. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. Se você pensa coisas relacionadas a sexo, coisas que você não deve pensar. Se você vive particularmente, pessoalmente, relacionado a coisas nessa área, coisas que você não deveria, tudo isso está englobado pela palavra impureza. Lascívia tem a ver com aparência, aquela aparência sensual. E aí nós podemos tomar como exemplo certas roupas que o crente ou o cristão usam que não deveriam usar. Quando você se apresenta na sociedade vestindo algo que lhe dê uma aparência sensual, uma aparência que desperte o desejo sexual nos outros, isso tem a ver com a lascívia, que é uma obra da carne. Seguindo aqui nas obras da carne, nós temos mais essa outra lista do versículo 20, idolatria,
que não podemos confundir com simplesmente adorar uma imagem de escultura. Idolatria é toda vez que você toma um elemento da criação e o considera como você só deveria considerar o Criador. Então pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser a natureza, pode ser o universo, qualquer coisa que faça parte da criação e você coloca no altar como se fosse Deus e você atribui a essa coisa, a esse elemento, características que só pertencem a Deus, como por exemplo, um livramento que você passa, uma bênção que você recebe, uma restauração qualquer em sua vida. Ah, isso aí eu devo ao universo, isso aí eu devo ao santo tal, à pessoa tal, isso aí é por causa da natureza, isso aí. Quando você direciona, quando você diz que a fonte da bênção vem de algum elemento da criação, aí é idolatria. Só não é idolatria quando você assume que a fonte da bênção é Deus e somente Deus. Na próxima aula, vamos continuar tirando mais aplicações aqui desse trecho. Até lá!